Olá, pessoal. Estamos estudando a Europa Ocidental do século XVIII e seus processos políticos que denominamos revoluções. Precisamos entender por que as caracterizamos como burguesas. Isso se relaciona com as ideias que serão defendidas nessas revoluções, os programas aplicados e as transformações sociais, econômicas e políticas que vão advir desse processo. Para isso, nós precisamos examinar os pensadores iluministas que vão elaborar essas ideias, a maioria no século XVIII, mas também teremos aí alguns pensadores no século XVII. Do ponto de vista geral, esses pensadores, eles criticam a velha sociedade, o feudalismo, e se vinculam ao capitalismo, né? E, portanto, a sua classe social, a burguesia. De um modo geral, eles são contrários, né, às monarquias absolutistas e criticam também a influência que as igrejas cristãs tinham nesses governos e na sociedade. Nós sabemos que a Europa medieval e moderna é uma sociedade em que os seus governos, né, as monarquias, elas são influenciadas, são dirigidas pela igreja cristã, tá? E, portanto, nas elaborações e nas próprias evoluções, essa questão estará muito presente, tá? O John Locke, ele é um dos primeiros pensadores iluministas, ele é do século XVII. Ele vai se preocupar com as questões políticas e, na sua crítica ao absolutismo, ele retoma a questão: o que é um governo? Para que serve? Tá? Então, ele resgata de que as sociedades formaram governos para que ela pudesse desenvolver questões que individualmente nós não conseguimos, né? Para que pudéssemos potencializar as ações humanas, as ações coletivas e que isso resultasse no bem-estar da sociedade. Então, nós constituímos governos para que nós pudéssemos canalizar essas ações humanas a serviço da sociedade. Portanto, existe aqui um pacto feito entre esses governos e os seus governados, que ele vai chamar de contrato social. Por isso que John Locke é chamado de contratualista. Ele e um outro iluminista, o Rousseau, que veremos depois, tá? Então, vejam, é o contrário do que acontecia naquele momento em que os reis absolutistas faziam o que queriam e a sociedade era vista como seus súditos, né? Estavam a serviço para ele. Tá? E outro elemento muito importante que John Locke vai apresentar é o direito à rebelião. Né? Então, se um governo não cumpre com suas atribuições, a sociedade tem o direito de derrubar. Então, imaginem essas ideias neste contexto. O Voltaire é um outro pensador que vai estar bastante presente as suas ideias, né, no século XVIII e XIX, e ele vai dar uma ênfase à crítica do domínio que as igrejas tinham nesses governos e nessa sociedade. Tá? Então, lembrem que havia o domínio do pensamento único. Então, você era considerado era considerado um crime se você não fosse cristão. Tá? E
Nós temos também uma série de guerras religiosas na Europa Ocidental no século XVI e XVII, porque aqui já vai ter ocorrido a ruptura da Igreja Cristã, a divisão da Igreja Cristã entre católicos e protestantes, e uma série de guerras e conflitos vão ocorrer, porque, enfim, como é que vai ficar a divisão do poder político, que até então era controlado, né, toda a Europa Ocidental somente por uma igreja, agora existem duas, e aí vai se abrir toda uma série de conflitos, ocasionando diversas guerras para controlar esses territórios. E aí nós temos dois tratados importantes ao final desses conflitos. O primeiro é a Paz de Habsburgo, ainda no século XVI, em que vai ser definido a religião do príncipe será a religião ao qual os súditos devem seguir. Ou seja, que vai haver uma divisão de território e poder entre os católicos e os protestantes. E no século XVII, após também um longo conflito que vai envolver diversos países e impérios na Europa Ocidental, depois a guerra que é denominado Guerra dos 30 Anos, a Paz de Westfália. Ela introduz um conceito muito importante, que é o conceito da soberania, ou seja, o princípio da não intervenção, a igualdade jurídica entre os estados. Tá? Isso aqui é o início do que hoje nós chamamos de direito internacional. É o conjunto aqui. Hoje nós temos um conjunto de tratados, de acordos que regulam as relações entre os países. Nós podemos dizer que a Paz de Westfália, né, é o início deste processo aqui. E esse acordo ele também vai trazer, do ponto de vista da religião, uma questão importante que avança em relação à Paz de Habsburgo, que é a religião oficial. Então, a religião do seu príncipe, do seu rei, será a religião oficial daquele país ou império. Né? Mas podem existir outros cultos, outras religiões neste território, tá? Então, este é o contexto das elaborações aqui do Voltaire, né? E é neste contexto tão importante a sua defesa sobre a liberdade de expressão. É dele a frase, de toda a elaboração que ela significa, né? Discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Tá? Outro iluminista muito importante e que vai estar presente, aqui a separação da igreja do Estado vai ser justamente a consequência, né, de todo esse processo histórico e os ensinamentos, né, do ponto de vista da relação das religiões com o Estado e os seus governos. Aqui nós temos outro iluminista muito importante, que suas ideias também estarão presentes aí nos processos das revoluções burguesas, que é o Montesquieu. Né? Então, na sua crítica ao absolutismo, ele vai elaborar a divisão dos poderes, que nós chamamos de separação dos poderes. Né? Então, ele vai dizer que não é possível que a mesma pessoa que administra, que aplica a lei, é aquela que faz a lei, a mesma pessoa que acusa é aquela que julga. Isso não é possível, isso só leva à tirania, né, a injustiças. Então, ele propõe uma divisão de poderes com tarefas claramente definidas, em que estes são autônomos entre si. Nenhum deles é superior ao outro, mas eles têm tarefas específicas e devem resguardar essas tarefas, tá? E que isso, então, garantiria
o funcionamento, né, dessa sociedade e garantiria que não houvesse a extrapolação do poder. Bom, mas então, qual é o tipo de governo que os iluministas defendiam? Eles defendiam uma monarquia parlamentar, tá? Então, na verdade, eles não estavam completamente desvinculados dos reis. Eles propunham a divisão do poder, eles propunham que os reis não fossem absolutistas, que os reis governassem a partir de constituições, a partir de leis, e que essas leis elas fossem elaboradas pelo parlamento. Eles defendiam a instituição do poder político do parlamento, ou seja, que os reis governassem com a burguesia, tá? O único iluminista que vai ser contrário às monarquias é o Rousseau, considerado mais radical, né? É o mais radical dos iluministas. Ele vai servir de inspiração para os movimentos seguintes do século XIX. Ele também é um contratualista, ele identifica, ele retoma a origem das desigualdades sociais e defendia como tipo de governo a república, tá? Então, todas essas ideias que foram elaboradas, elas estarão presentes nos processos revolucionários que vão ocorrer, tá? A Revolução Inglesa, que é a primeira revolução burguesa, ela ocorre ainda no século XVII. Vejam que ela é um processo de 48 anos, tem diversas fases. Então, ela chega a ter decapitação do rei, mas depois os reis vão voltar, tá? E como até hoje. Nesta revolução aqui, então a gente percebe que, do ponto de vista político, ela vai acabar com uma monarquia constitucional, tá? Então, de uma monarquia absolutista passa para uma monarquia constitucional. Então, aqui nós temos a Maria II e seu marido Guilherme de Orange, que serão os reis que vão assumir em 1688, considerada a última fase da Revolução Inglesa, chamada Revolução Gloriosa, e que vão assumir, mas dentro de um marco de uma monarquia parlamentar. E é assim até hoje a Inglaterra. O Oliver Cromwell, ele vai ser um dos líderes da Revolução Inglesa, tá? Na verdade, aqui a revolução ela é bastante controlada pelos aspectos, pelas religiões. Então, nós temos aqui o Oliver Cromwell, ele era um protestante puritano, um dos líderes do exército, que vai destituir o rei, e que ao final desse processo ele vai instituir uma república ditatorial. Ele se torna um ditador, não um rei, mas um ditador. Depois ele morre e aí, enfim, se desenvolve, continua o processo da revolução e lá ao final nós vamos ter aqui a instituição, né, da monarquia parlamentar com a Maria II e o Guilherme de Orange, tá? Então este é o processo aqui da Revolução Inglesa. E a partir daí, acaba os restos de feudalismo na Inglaterra e ela vai para o processo seguinte, que é a Revolução Industrial, né? O desenvolvimento pleno do capitalismo.